Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou em uma entrevista ao site Variety que Vingadores Guerras Secretas vai, de certa forma, reiniciar todo o MCU. Segundo ele, reinicialização é uma palavra assustadora e que pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Abre aspas, reinicialização, linha no tempo singular, estamos pensando nessa linha, fecha aspas. Ainda no mesmo evento, Feige comentou que, após o filme, a Marvel irá reformular completamente os mutantes para o próximo longa dos X-Men, que será dirigido por Jake Schreier, o mesmo diretor de Thunderbolts. Um filme que, particularmente, eu achei bem honesto e divertido. Ou seja, tudo indica que os personagens terão novos atores. Vale lembrar que a entrada oficial dos personagens do universo X-Men no MCU acontece já em Vingadores, Doomsday e também em Guerra Secreta, já que Deadpool e Wolverine foram confirmados nesses filmes. Abre aspas, estamos utilizando essa história não apenas para complementar as histórias que temos contado depois de Ultimato, mas também para, e você pode consultar os quadrinhos de Guerra Secreta para ver aonde isso leva. Ela nos prepara muito para o futuro, disse Feige. Ele continuou, Ultimato literalmente era sobre finais, Guerras Secretas é sobre começo, fecha aspas. Ainda assim, tudo é muito incerto, mas tudo sugere que a Marvel deve apostar em um soft reboot do seu universo. Não seria apagar tudo de uma vez. Todos os eventos que já aconteceram, filmes solos como Capitão América, Thor, Homem de Ferro, enfim, e filmes em conjunto como Os Vingadores, continuam fazendo parte da história do MCU. A ideia parece se consolidar em um universo único, eliminando muitas das ramificações multiversais que vimos nos últimos anos. Assim, novas variantes de personagens que já conhecemos poderiam passar a integrar esse universo principal. Um bom exemplo nos quadrinhos é o Miles Morales, que originalmente vinha da Terra 1610, o universo Ultimate, e acabou integrando o universo principal, o 616. Uma pista clara disso é o próprio Quarteto Fantástico, que estreia na fase 6 se passando em outro universo. Guerra Secreta surge justamente como uma grande oportunidade para trocar alguns rostos, manter outros antigos e reorganizar tudo de forma mais coesa. Quando olhamos para os quadrinhos, percebemos que nem todo o Guerras Secretas foi um reboot. O Guerras Secretas original, publicado entre 1984 e 1985, foi o primeiro grande crossover da Marvel, envolvendo praticamente toda a editora. A história começa quando uma entidade cósmica quase onipotente, o Beyonder, se interessa pelo conceito de bem contra o mal e decide testar heróis e vilões do universo Marvel. Ele os sequestra e os leva para um local chamado Mundo Bélico. Curiosamente, esse evento não foi criado com a ideia de reiniciar nada. Ele surgiu a pedido da Marvel, que queria aproveitar o ressurgimento dos bonecos de ação nos anos 80 e lançar uma nova linha de brinquedos com personagens da Marvel. A consequência mais marcante da história foi a estreia do uniforme preto do Homem-Aranha, que mais tarde se revelaria como o Venom. Já Guerras Secretas 2, que apareceu em 1985 a 1986, também não foi um reboot. Nessa fase, o Beyonder muda completamente seu objetivo. Ele quer entender o que é ser humano. Desejo, morte, moral, prazer, dor, amor e propósito. Para isso, ele cria para si um corpo humano perfeito e passa a viver na Terra como um homem comum, embora totalmente ingênuo. O problema começa quando o Dr. Destino enxerga no Beyonder a maior fonte de poder do universo e tenta manipulá-lo emocionalmente, ensinando conceitos como ego, superioridade e domínio. Tudo isso com o objetivo de no final roubar seu poder, o que não dá certo. Agora, quando falamos de Guerra Secreta de 2015, aí sim entramos em uma história muito mais próxima do que possivelmente veremos no MCU. Nesse arco, o multiverso começa a entrar em colapso por causa das incursões, que são colisões entre realidades paralelas, onde duas terras passam a ocupar o mesmo espaço. Se uma não for destruída, ambas deixarão de existir. O que fazer? Tentar salvar dois universos ou destruir o outro para sobreviver? Bom, os Illuminati, que é uma equipe composta por Reed Richards, Tony Stark, Doutor Estranho, Namor, Pantera Negra, entre outros, chegam à conclusão mais dura possível. Para salvar o nosso universo, precisamos destruir o outro. No fim da história, restam apenas duas realidades: a Terra 616, a principal, e a Terra 1610. Personagens de universos destruídos como o velho Logan e o próprio Miles Morales passam a viver no universo principal da Marvel. O MCU claramente parece estar seguindo um caminho parecido com esse arco de 2015 e, na prática, isso pode significar algumas coisas bem importantes. A saga do multiverso chegaria ao fim, deixando a linha do tempo mais coesa. O MCU
MCU poderia voltar a ser menos dependente de conexões constantes e mais focados em histórias independentes, cruzam novamente em grandes eventos, como era antigamente. Esse, inclusive, foi um dos grandes erros da Marvel nos últimos anos. Filmes e séries ficaram tão interligados que, se você não assistisse tudo, perdia um contexto muito importante, o que claramente era um saco. Portanto, um soft reboot permitiria corrigir isso. E, talvez o mais importante, o fim do multiverso como conhecemos hoje, deixando apenas uma realidade principal.